tema da mensagem de hoje é o poder das coisas ordinárias. Você pode repetir comigo? Diga: o poder das coisas ordinárias. Mais uma vez, repita comigo: diga: o poder das coisas ordinárias. E o que eu quero fazer com você aqui é observar a vida de Jesus desde o seu nascimento até ele entrar de fato no seu ministério messiânico e identificar na sua história os fundamentos espirituais que o fizeram o homem extraordinário pelo qual nós fomos salvos. E o meu desejo, e eu espero que o seu também seja, é que o Espírito Santo nos inspire através da vida do nosso Senhor Jesus e nos toque com o poder da santa palavra de Deus, para que nós também sejamos homens e mulheres extraordinários, assim como Jesus, o nosso mestre, foi. E se você deseja isso comigo, diga amém. Amém, assim seja. Veja, irmãos, é natural do ser humano se impressionar com o extraordinário e, em certa medida, o desejar também. E isso é assim porque Deus nos fez com essa inclinação. E está tudo bem com isso. O que não é natural e que nós precisamos estar atentos, e é o que nós precisamos estar atentos, é a ideia de que o extraordinário é um fim em si mesmo. Porque não é. Novamente, o que não é natural é a ideia de que o extraordinário é um fim em si mesmo, porque não é. Não há problema nenhum em se impressionar com o extraordinário, não há problema nenhum em desejar o extraordinário. O problema é acreditar que o extraordinário é um fim em si mesmo, porque não é. Via de regra, o extraordinário é o resultado da soma de uma série de ações ordinárias que com o tempo produzem aquilo que nos impressiona e aquilo que também desejamos. Eu quero repetir essa declaração para que você entenda bem o fundamento sobre o qual nós vamos construir o nosso raciocínio essa noite. Via de regra, o extraordinário é o resultado da soma de uma série de ações ordinárias que com o tempo produzem aquilo que nos impressiona e aquilo que também desejamos. E eu quero te dar dois exemplos. Eu quero citar dois exemplos que ilustram muito bem essa declaração que eu acabei de fazer sobre o extraordinário como um resultado da soma de uma série de ações ordinárias que com o tempo produzem o resultado que nos impressiona. O primeiro exemplo é a vida do nosso glorioso Zico. Quem conhece o Zico aí? O Galinho de Quintino. Tem um filme sobre ele no cinema aí agora, né? Estreou semana passada para os flamenguistas de plantão. Não sei quem já viu. Eu não sei se você sabe, mas o Zico, ele até hoje é considerado um dos maiores cobradores de falta que já existiu na história do futebol. E o segredo do treinamento de cobrança de falta do Zico, talvez você já tenha ouvido essa história. Se você não ouviu, preste atenção porque ela é muito interessante. O segredo do treinamento de cobrança de faltas do Zico era a repetição exaustiva e a simulação real de jogo após os treinos regulares no Flamengo. Então ele treinava, e depois do treino ele ficava lá repetindo exaustivamente cobranças de falta numa simulação real de situações de jogo. E o que acontecia era que o Zico não apenas chutava bolas ao gol, mas por meio desse processo ele refinava a sua técnica para encontrar padrões que ele pudesse repetir sob pressão quando estivesse jogando o jogo de verdade. Então o Zico ficava no gramado e muitas vezes até 1 hora depois do fim do treino oficial, cobrando, isso dito por ele mesmo, entre 50 a 100 faltas. Então depois do treino, já cansado, extenuado, ele ainda ficava lá por mais ou menos 1 hora, treinando cobrança de falta em mais ou menos entre 50 e 100 batidas de falta. E ele exigia que esse treino fosse o mais realista possível. Então tinha lá o biombo, aquela barreira artificial que os jogadores usam no treino. Tinha um goleiro para pegar as batidas de falta dele, geralmente era o goleiro reserva. Isso obviamente aumentava um pouco o grau de dificuldade, né, do treinamento.
E histórias sobre esse processo de treinamento de cobrança de falta do Zico indicam que ele colocava toalhas ou camisas nos ângulos do gol para treinar precisão cirúrgica. Sabe como a gente que joga futebol costuma dizer? Que ele bateu a falta e a bola entrou lá onde a coruja dorme? Era lá que ele colocava. Tu colocava toalhas, colocava camisetas lá para treinar a precisão da batida de falta. Ele costumava treinar com as chuteiras que ele usava nos jogos. Isso por causa da sensibilidade. Ele queria que a sensibilidade para chutar, para bater na bola fosse exatamente a mesma que ele teria no jogo, durante os jogos. Ele treinava de diferentes posições, da entrada da área, mais de longe da área. E ele fazia isso para que ele não fosse previsível, não é? Ele vai bater daqui, então ele bate sempre do mesmo jeito. Não, ele treinava de vários jeitos diferentes para que ele não fosse previsível. E o resultado disso era que toda vez que o Flamengo jogava, se havia uma falta a ser cobrada, todos os adversários já contavam com o gol quando quem fosse bater a falta era o Zico. Eu não sei quantos de vocês aqui se interessam por futebol, quantos de vocês conhecem o Zico ou já viram o Zico jogar, mas era exatamente assim que funcionava. Era falta para o Flamengo, se o Zico ia bater, é gol. Pode virar de costas e comemorar. O Zico sempre foi conhecido como um cobrador de faltas extraordinário. Por quê? Porque ele era um cobrador de faltas extraordinário. Porque o extraordinário era um fim em si mesmo? Não. Mas porque ele treinava por aproximadamente 1 hora, diariamente, batendo entre 50 e 100 bolas, cobrança de falta de todo jeito possível. Uma série de ações ordinárias, empilhadas umas sobre as outras, que tornaram o Zico um cobrador de faltas extraordinário. Você consegue entender isso, irmão? O extraordinário não é um fim em si mesmo. Há também o exemplo do Oscar Schmidt, falecido há pouco tempo. Saudoso Oscar Schmidt, conhecido também como Mão Santa. Alguém conhece aí o Oscar Schmidt? Conhece a história dele? O grande lance do Oscar Schmidt com o arremesso de 3 pontos, essa era a especialidade dele. Não era mágica, mas sim uma obsessão por treinamento, repetição, volume intenso, disciplina rigorosa e o que ele mesmo chamava de mão treinada, ao invés de mão santa. Essa mão santa é coisa nenhuma, mão treinada. Não tem nada de santo aqui, não. Isso aqui é treino mesmo. O Oscar é conhecido por realizar, preste bem atenção, irmãos, 1000 arremessos por dia. 1000 arremessos por dia. Além de participar de 2 treinos coletivos diários com toda a equipe. 2 treinos coletivos com a equipe, depois disso mais 1000 arremessos todos os dias. Então, depois do fim do treino, ele só saía da quadra quando ele acertasse 20 cestas de 3 pontos consecutivas. Esse era o lance dele, esse era o treinamento dele. E se ele errasse o 19º arremesso, ele voltava a contar do 0. Frequentemente ele ficava na quadra após os seus colegas já terem ido embora para casa, para aprimorar sua pontaria de longa distância. Muitas vezes ele contava com a ajuda até da própria esposa, outros gandulas do clube que ficavam lá ajudando ele a pegar os rebotes, passar a bola para ele rapidamente, porque isso maximizava o tempo de arremesso. E foi graças a essa rotina que ele se tornou o maior cestinha da história do basquete. Não sei se você sabia disso. O Oscar Schmidt até hoje é o maior cestinha da história do basquete, com 49.737 pontos acumulados. Recordista em Olimpíadas, demonstrando precisão impecável, mesmo sob pressão. 1000 arremessos por dia. Oscar Schmidt era um arremessador extraordinário, mas não porque o extraordinário era um fim em si mesmo, mas porque ele empilhava uma série de ações ordinárias todos os dias e que com o tempo, somadas umas às outras, produziam o que nós chamamos de extraordinário. Então, por meio desses 2 exemplos, eu creio que eles são suficientes. Nós entendemos que pessoas extraordinárias vencem porque descobriram o poder das coisas ordinárias. Está comigo aqui, irmão? Pessoas extraordinárias vencem porque descobriram o poder das coisas ordinárias. E olha que interessante. O homem mais extraordinário que já pisou nessa terra também o fez.
o nosso Senhor Jesus Cristo também foi um homem extraordinário, porque empilhou uma série de ações ordinárias que o fizeram ser o homem que ele se tornou, embora fosse Deus. Sendo Deus, também era 100% homem, ungido pelo Espírito Santo. E é isso que nós vamos observar olhando a vida de Jesus em alguns recortes, dentro de Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 3 e 4, para observar como Jesus agia e sobre que fundamentos espirituais ordinários ele foi construindo a sua vida extraordinária com Deus. Então abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, nós vamos ler primeiro os versículos 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito será consagrado ao Senhor. Diga consagrado. Mais uma vez, consagrado. Primeiro fundamento espiritual ordinário que construiu a vida extraordinária de Jesus foi a sua consagração. Quantos gostariam de viver uma vida extraordinária? Quantos gostariam de viver o extraordinário de Deus em alguma área específica da sua vida? Na sua família, no seu trabalho, na sua carreira? Bom, então você precisa descobrir, assim como o Zico, assim como o Oscar, e obviamente eu não estou comparando nenhum deles com Jesus, mas assim como Jesus também, o poder das coisas ordinárias. E a primeira coisa ordinária, ou o primeiro fundamento ordinário que você precisa aplicar na sua vida, para uma vida extraordinária, é: consagre a sua vida. Consagre a sua vida. Jesus, ainda pequeno, foi consagrado ao Senhor. E os efeitos da sua consagração foram repercutindo na sua vida ao longo de todo o seu crescimento, até que ele começasse o seu ministério. Assim também nós devemos consagrar a nossa vida ao Senhor todos os dias. O que significa consagrar a nossa vida ao Senhor? Dedicar ao Senhor o tempo da nossa existência, para que através do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso falar, do nosso agir, o Senhor receba toda a glória que Ele merece, todo o louvor que Ele merece. Que a nossa vida seja uma glória, que a nossa vida seja uma glória e um louvor ao nome do Senhor, durante o tempo que nós vivemos nessa terra. Precisamos consagrar a nossa vida ao Senhor. Precisamos fazer guerra contra o pecado. Precisamos ser duros contra o assédio da nossa natureza carnal. Precisamos nos engajar no processo de santificação e permitir que o Espírito Santo trabalhe a nossa vida, tirando de dentro de nós tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor, tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Eu sei, você sabe, todos nós carregamos, por causa da nossa natureza carnal, inclinações que, se não forem freadas, que se não forem controladas, nos levam a fazer aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Nos levam a pecar contra o Senhor, a desobedecer ao Senhor, a quebrar princípios espirituais, a quebrar nossa palavra de muitas e diversas maneiras. Todos nós sabemos disso. O nosso novo nascimento não significa a anulação completa da nossa natureza carnal. Ela continua existindo e ela ainda nos assediará. O que muda é que agora nós não somos mais controlados, mas governados por ela. Nós somos controlados e governados pela nossa nova natureza, pelo Espírito de Deus que nos habita nessa nova natureza. Por isso é que Paulo diz que nós não estamos debaixo da lei. Não, o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você já ouviu esse versículo alguma vez? Foi o apóstolo Paulo quem disse isso. O pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, embora nós não estejamos mais sob o domínio da nossa natureza carnal, sob o domínio do pecado, a nossa natureza carnal ainda nos assedia. E é por isso que nós precisamos consagrar a nossa vida ao Senhor. Consagrar a nossa vida ao Senhor mesmo, todos os dias, orar ao Senhor: Senhor. E eu estou compartilhando com você aqui uma oração pessoal. Essa é a oração que eu faço todos os dias.
É a primeira oração que eu faço todos os dias. Eu oro: Senhor, mais uma vez, hoje eu consagro a minha vida ao Senhor, para que todo o meu pensar, o meu sentir, o meu falar e o meu agir sejam para a glória do Teu nome. Para que tudo que eu fizer, para que todos os meus movimentos, as minhas decisões, as minhas escolhas, as minhas ações, as minhas reações, sejam todas para a glória do Teu nome. Eu consagro a Ti a minha vida, Senhor. Faz-me forte contra o pecado, faz-me forte contra a minha natureza carnal. Não me deixe ceder às tentações de Satanás, não me deixe ceder ao assédio do espírito desse mundo. Ajuda-me a honrar o Teu sacrifício, ajuda-me a ser a pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Nós precisamos orar sobre isso. Nós precisamos nos engajar com isso. Porque isso não é algo que simplesmente acontece, irmãos. É assim. Você simplesmente deseja viver uma vida para a glória de Deus e puf, está tudo aí? Não. Há um esforço necessário, há um engajamento necessário, há uma atenção necessária para que a nossa vida seja uma vida para que a nossa vida seja para a glória de Deus. Por isso nós precisamos construir a nossa vida com Deus sob esse fundamento, o fundamento da nossa consagração. A exemplo de Jesus, nós precisamos consagrar a nossa vida ao Senhor. Diga comigo: consagração. Todos os dias, meu irmão, todos os dias, consagre a sua vida ao Senhor. Consagre mesmo a sua vida ao Senhor. Consagre a sua vida ao Senhor para que você seja uma bênção no seu trabalho. Consagre a sua vida ao Senhor para que você seja uma bênção na sua família, para que você seja uma bênção na sua vizinhança, para que você seja uma bênção nos seus círculos de convivência, para que o Espírito de Deus encontre em você um canal por onde Ele possa fluir e manifestar nesse mundo a realidade do reino de Deus e da pessoa de Jesus Cristo. Porque é exatamente para isso que o Espírito Santo de Deus está em nós, para, por nosso intermédio, manifestar nesse mundo a realidade do reino de Deus e da pessoa de Jesus Cristo. Se nós não estivermos engajados, se nós não estivermos consagrados, se nós não estivermos buscando ao Senhor, em Tiago capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Há esse apelo, há esse chamado, essa convocação para nos aproximarmos de Deus, para buscarmos Sua presença. Colossenses capítulo 3, versículos 1, 2 e 3, assim como vocês foram ressuscitados com Cristo, assim também andai nele. Busquem as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensem nas coisas que são de cima, sabe? É desse tipo de intenção, de inclinação, é desse tipo de motivação e atitude que eu estou falando. E é a isso que eu me refiro quando eu falo sobre consagrarmos nossa vida ao Senhor. Você está comigo aqui? Diga amém. Você entende isso? Diga amém. Então não viva a sua vida a toque de caixa, irmão. Não viva a sua vida no automático. Não viva a sua vida assim, sabe, mecanicamente, fazendo uma coisa atrás da outra, sem nenhum tipo de reflexão a respeito daquilo que você faz, se aquilo que você faz traz glória ao Senhor ou não, se aquilo que você faz corrobora o seu testemunho cristão ou não. Pense, reflita, consagre a sua vida ao Senhor, busque ao Senhor de todo o seu coração, construa a sua vida com Deus sob esse fundamento espiritual ordinário, para que a sua vida seja então uma vida extraordinária. Amém? Segundo fundamento ordinário para uma vida extraordinária. Lucas capítulo 2, do versículo 41 ao versículo 49. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam, aonde? No templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Por que me procuravam? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai?
Segundo um fundamento ordinário para uma vida extraordinária, valorize o templo. Diga comigo, valorize o templo. Valorize o templo. O primeiro é consagre a sua vida, seu espírito, sua alma, seu corpo. O segundo é valorize o templo. Aprecie a beleza da congregação. Irmãos, há um poder espiritual incrível que se manifesta na congregação dos santos, na reunião dos irmãos. Isso não tem a ver com o prédio, não tem a ver com o conforto das cadeiras, não tem a ver com a climatização do espaço, não tem a ver com a música. Não. Tem a ver com o amor que se manifesta na comunhão dos irmãos. O salmista Davi disse que é bom e suave que os irmãos vivam em união, porque isso é como o óleo precioso que desce pela barba de Arão, toca a orla das suas vestes. No lugar da comunhão, disse Davi, o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. Eu volto e meia digo isso aqui, porque isso é muito importante, ser lembrado sempre. Hoje em dia, nós vivemos cercados de muitas distrações, e muitas dessas distrações, muitas vezes, acabam nos roubando a beleza da congregação. E aí, por qualquer razão, nós abrimos mão da congregação, abrimos mão de estar no templo, abrimos mão de estar na igreja com os nossos irmãos, para fazer qualquer outra coisa. E veja, eu não quero que você me ouça como um religioso falando, não quero que você me ouça como um fariseu falando. Obviamente não há problema algum, irmão. Em algum momento, eventualmente, você vai precisar não estar aqui para estar em algum outro lugar. Mas eu me refiro à motivação do seu coração. Eu me refiro à intenção do seu coração. Eu me refiro ao que você pensa e ao que você sente. Ao lembrar da congregação, desse espaço, desse tempo, desse ambiente. Como eu disse, não é o prédio, não são os recursos materiais, é o ambiente. É o ambiente carregado do amor, é o ambiente carregado pelo amor e a comunhão entre os irmãos, que cria que viabiliza a manifestação da bênção de Deus, como disse Davi, a bênção da vida, onde os irmãos estão reunidos. E eu sei que não é difícil você entender isso. E toda vez que eu falo sobre isso, eu faço as mesmas perguntas. Então não estranhe ouvi-la mais uma vez. Quantos de vocês alguma vez vieram à igreja e chegaram aqui quebrados, chegaram aqui cansados, chegaram aqui ansiosos, chegaram aqui entristecidos, e por causa de um louvor, por causa de uma oração, por causa de uma palavra liberada, por causa de uma profecia, foram renovados, foram cheios do Espírito Santo, voltaram para casa completamente diferentes? Já aconteceu com vocês? Isso é porque algo especial em mim? Isso é porque algo especial nos irmãos? Não necessariamente, mas algo especial no ambiente. Amém? Algo especial no ambiente. Quantos de vocês já chegaram à igreja com dúvidas sobre decisões a tomar, e naquele dia a mensagem pregada foi como um descortinar da vontade de Deus para você, e você entendeu o que você precisava fazer, a decisão que você precisava tomar? Alguma coisa de especial no pregador? Não necessariamente, mas algo de especial no ambiente. Jesus estava lá apreciando a beleza da congregação, se deliciando com os mestres da lei, ouvindo o ensino da lei e refletindo e ponderando sobre o ensino da lei. O texto diz que aqueles homens estavam maravilhados com a abordagem de Jesus, com o envolvimento de Jesus, mesmo tão novo, refletindo sobre a lei, conversando sobre a lei. Jesus estava lá apreciando o templo, apreciando a congregação. E esse é um fundamento ordinário espiritual ordinário que precisa ser restaurado, resgatado na igreja desses dias. Porque há muitas pessoas que facilmente trocam a beleza da congregação por qualquer outra coisa. E é sobre isso que nós precisamos pensar. De novo, eu não estou aqui advogando como um fariseu, como um religioso, que você tem que estar na igreja, que você não pode sair da igreja. Não é isso. Não é isso. Mas é que se você nasceu de novo, que se você carrega o Espírito Santo, se você se tornou um com o seu irmão e você entrou na família de Deus, você precisa entender que há um poder espiritual sobrenatural nesse ambiente. E nós não podemos diminuir a importância desse poder. Nós não podemos diminuir o valor desse ambiente. Nós não podemos diminuir a importância da congregação. Amém, irmão? Amém? Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, o escritor aos Hebreus diz assim, olha:
não deixem de congregar, como já se tornou o costume de alguns. Antes, estejam juntos para estimularem-se uns aos outros ao amor e às boas obras, tanto quanto vocês veem que o dia do Senhor se aproxima. Já era costume de alguns naquela época, mas um costume que não deveria ser absorvido. Ainda é costume de muitos hoje, mas é um costume que não pode ser absorvido. Então valorize o templo, valorize a congregação, valorize o ambiente, tal qual Jesus fez. Faça você também. Se você deseja construir uma vida extraordinária, abrace o poder das coisas. Uma vida extraordinária, abrace o poder das coisas ordinárias. Consagre a sua vida, valorize o templo. Amém? Amém, irmão? Diga para o irmão do seu lado aí, valorize o templo, irmão. Não é o espaço, mas é o ambiente, a congregação, a comunhão, a reunião. O tempo em que nós estamos juntos, derramando adoração, oferecendo orações, recebendo a palavra de Deus, abraçando uns aos outros. Isso é maravilhoso, irmão, isso é poderoso demais. Já aconteceu comigo várias vezes. Eu já cheguei na igreja várias vezes, desde muito antes de ser pastor. Sabe, em dúvida, entristecido, chateado, ansioso. E aí você recebe um abraço de um irmão, você recebe uma palavra de um irmão, você recebe uma oração de um irmão. Puf, tudo muda, tudo muda. Há algo poderoso nesse ambiente, nós não podemos perder isso. Amém? Terceiro fundamento espiritual ordinário para uma vida extraordinária. Lucas capítulo 2, versículo 50. O versículo seguinte, ao que nós paramos aí, o versículo diz, olha, não compreenderam, porém, as palavras que ele lhes disse. 51. E voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E era submisso a eles. Jesus era submisso aos seus pais. E isso revela o terceiro fundamento espiritual ordinário para uma vida extraordinária. Seja obediente em tudo. Amém? Seja obediente em tudo. A palavra de Deus contém instruções claras acerca de tudo aquilo acerca de todas as dimensões da nossa vida, nas quais nós existimos e precisamos tomar decisões, e precisamos nos mover, e precisamos avançar. E muitos de nós, muitas vezes, erramos, porque mesmo inconscientemente, mesmo sem saber, algumas vezes, estamos desobedecendo a princípios bíblicos, a instruções bíblicas, que estão lá para a nossa orientação, que estão lá para a nossa sabedoria, para a nossa instrução. Seja obediente em tudo. Seja obediente em tudo, meu irmão. Consagre a sua vida ao Senhor. Valorize o templo e seja obediente em tudo. Em qual área da sua vida você precisa ser mais obediente? Aqui princípios espirituais, aqui instruções espirituais, você precisa ser mais obediente. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. A desobediência é um ladrão do extraordinário. A desobediência é um ladrão do extraordinário. E aí eu me refiro à obediência dentro do nosso contexto, exclusivamente dentro do nosso contexto. Somos filhos de Deus, cristãos, temos a palavra de Deus como o nosso livro, a nossa regra de fé e prática, e temos nela toda a instrução para o nosso bem viver no reino de Deus, para vivermos uma vida que glorifique o seu nome. E nós precisamos viver atentos para ser obedientes em tudo. Amém, irmão? A desobediência é um ladrão do extraordinário. Então, não seja desobediente a nenhum princípio bíblico, a nenhuma instrução bíblica. Seja obediente em tudo. Para construir uma vida extraordinária, você precisa abraçar o poder das coisas ordinárias. É ordinário obedecer a instrução bíblica, a palavra do Senhor em cada área da vida. E à medida que eu vou falando, o Espírito Santo vai ministrando o seu coração, e você vai se lembrando de alguma área da sua vida em que você precisa ser mais obediente, ser mais diligente, ser mais atencioso com aquilo que a palavra de Deus ensina.
talvez seja no seu casamento, talvez seja na sua abordagem com seus filhos, talvez seja com relação ao seu testemunho no seu trabalho. O que a palavra de Deus ensina? O que a palavra de Deus diz? Pegue isso e seja obediente em tudo. Amém? Está comigo, igreja? Quarto fundamento espiritual, ordinário para uma vida extraordinária. Lucas capítulo 3, Jesus segue crescendo, Jesus segue se desenvolvendo. Vamos ver só o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. Aqui Jesus já era adulto, já estava aparecendo na cena como o Messias. Com relação ao tempo do seu batismo, a Bíblia diz, olha, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em você eu me agrado. Quarto fundamento, seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Seja cheio do Espírito Santo. Busque por isso, ore por isso, clame ao Senhor por isso. Ore todos os dias: Senhor, me faça um homem cheio do Teu Espírito. Senhor, me faça uma mulher cheia do Teu Espírito, cheia de discernimento espiritual, cheio de sensibilidade espiritual, para perceber o Teu mover, para perceber as Tuas ações, para me mover com o Senhor, para agir com o Senhor. Me faça um homem cheio do Teu Espírito, uma mulher cheia do Teu Espírito. Nós precisamos desejar isso de todo o nosso coração, irmãos. Nós precisamos orar por isso, nós precisamos buscar isso. Em 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo, falando sobre o Espírito Santo, ele diz: quem é que conhece as coisas do homem, senão o Espírito que nele habita? Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E aí ele segue o seu ensino e no fim ele diz assim, no final do capítulo 2 de 1 Coríntios, ele diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. A respeito do Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz, a Bíblia diz que nós, eu e você, temos a mente de Cristo. O Espírito Santo é a mente de Cristo, meu irmão. E o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você. Buscar ser cheio do Espírito Santo significa ser cheio do Espírito Santo significa também ser cheio da sabedoria de Deus. Significa ser cheio também da revelação de quem Deus é, de como Deus age, da sua presença, do seu agir, do seu mover em nós, através de nós, nas nossas circunstâncias. Se há uma coisa que todos nós precisamos, irmãos, é sabedoria. Sabedoria, discernimento, entendimento sobre as coisas, para fazermos aquilo que é a vontade de Deus. De onde vem essa sabedoria? De onde vem esse entendimento? Do Espírito Santo, porque Ele é a mente de Cristo. Onde é que o Espírito Santo está? Onde é que Ele habita? Dentro de cada um de nós. O que é que nós precisamos fazer então? Orar ao Espírito para que Ele ganhe prevalência, para que Ele nos encha, para que Ele nos faça transbordar, para que Ele nos domine por completo, para que Ele preencha cada parte do nosso ser, para que Ele ocupe o nosso pensamento, para que Ele governe os nossos sentimentos, as nossas emoções. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Se você quer viver uma vida extraordinária, você precisa acumular essas ações ordinárias na sua vida e ver ao longo do tempo o resultado disso aparecendo na bênção de Deus, na graça de Deus, nos milagres de Deus, nas portas abertas de Deus, à medida que você vai crescendo e se desenvolvendo nele, assim como Jesus fez. Porque Jesus consagrou a sua vida quando ele ainda era uma criança. Ainda quando criança, Jesus valorizou o templo. Jesus estava lá, dedicado à lei, dedicado ao ensino, à instrução dos mestres da lei. Jesus foi cheio do Espírito Santo no ato do seu batismo, como nós lá acabamos de ler. Assim também nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quinto fundamento, Lucas capítulo 4,
do 1 ao 13. Vamos ler novamente o relato da tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo, e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem. E eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Quinto fundamento: suporte as suas provações com coragem. Suporte as suas provações com coragem, porque provação é o prenúncio de crescimento. Provação é o prenúncio de desenvolvimento, de maturidade. Não há crescimento, não há desenvolvimento, não há maturidade sem provações, irmão. É o que disse Tiago, isso está lá em Tiago capítulo 1. Os primeiros versículos do primeiro capítulo de Tiago. Tende por motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança precisa ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros e não tenham falta de nada. As provações são a pedagogia de Deus para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, o método de ensino de Deus para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento. Deus nos ensina sem provações? Sim, Ele nos deixou a sua palavra. Está tudo aí. Mas na prática, muitas vezes, nós aprendemos por causa daquilo em que somos provados. Nós aprendemos por causa daquilo em que somos tentados. Nós aprendemos no processo de resistir, de perseverar. Nós aprendemos no processo de, frente a uma adversidade, a um desafio, irmos à presença de Deus em oração e clamarmos e buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Quando nos falta sabedoria, discernimento, nós aprendemos no processo de nos humilharmos e de reconhecermos que não temos todas as respostas, que não sabemos tudo. Quando procuramos a quem pode nos abençoar, a quem sabe mais do que nós e pedimos orientação, clareza. É no processo. Provação é igual a crescimento, provação é igual a maturidade, a desenvolvimento. Então suporte as suas provações com coragem, meu irmão. Se você está sendo provado nesse exato momento, se a sua fé está sendo provada nesse exato momento em alguma área da sua vida, não ore a Deus pedindo para que essa provação termine, acabe. Não, ore a Deus pedindo para que Ele ensine a você tudo o que Ele quer lhe ensinar por meio dela, e que você aprenda rapidamente o que você precisa aprender por meio dela. Você quer que sua provação termine logo? Aprenda rápido. Amém? Aprenda rápido. Ouça o Espírito Santo. Seja guiado pela sua instrução, seja guiado pela sua direção. Aprenda rápido e a sua provação terá fim. Mas abrace as suas provações com coragem, meu irmão. Com coragem. Sabe? Não fique pelos cantos, sabe? Choramingando e reclamando e murmurando. Isso não vai mudar em nada as circunstâncias em que você está vivendo. Isso não vai resolver os problemas. Isso não vai pôr fim às suas provações. Elas continuarão lá amanhã. Então se levante em fé, se levante com coragem, se levante em ousadia, se levante cheio do Espírito Santo e da sabedoria de Deus. E um dia depois do outro, empilhe ações ordinárias uma em cima da outra, para que com o tempo você consiga vislumbrar o extraordinário de Deus repousando sobre a sua vida. Amém? Abrace as suas provações com coragem, com ousadia. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus, quando entrou no deserto, não disse: Deus, mas o diabo vai me provar aqui, o diabo vai me tentar aqui. Senhor, eu tenho um ministério pela frente, será que o Senhor faz alguma coisa por mim? Não. O Senhor sequer orou. O papo dele foi com o diabo.
Ele encarou a sua provação de frente, ele encarou a sua tentação de frente, respondeu às suas tentações pela palavra, respondeu às suas tentações cheio do Espírito Santo. E venceu porque ele era um homem extraordinário, porque ele entendeu o poder das coisas ordinárias. No deserto, para onde ele foi ser tentado, a Bíblia diz que ele estava jejuando. É o ordinário acontecendo. Oração, jejum, a busca pelo Espírito Santo, a busca por ser cheio do Espírito Santo, a busca pela sabedoria de Deus. É o ordinário. E muitas vezes nós perdemos a beleza do ordinário, nós não acessamos o poder do extraordinário e ficamos esperando que Deus faça o extraordinário na nossa vida. Sabe o que a gente precisa fazer, irmão? A gente precisa parar de orar pelo extraordinário e a gente precisa começar a arremessar 1000 bolas por dia. A gente precisa começar a treinar de 50 a 100 faltas por dia. A gente precisa orar mais, a gente precisa jejuar mais, a gente precisa entrar mais profundamente na palavra, a gente precisa vigiar mais, a gente precisa guardar mais os nossos lábios, a gente precisa proteger mais a nossa mente, a gente precisa proteger as nossas emoções, a gente precisa proteger o acesso ao nosso coração, a gente precisa filtrar aquilo que a gente absorve na nossa mente todos os dias, por meio da internet, por meio das telas, por meio dos nossos relacionamentos. A gente precisa cuidar melhor dos ambientes que a gente frequenta. É isso que a gente precisa fazer, empilhar ações ordinárias que vão nos levar a uma vida extraordinária com Deus. E não simplesmente ficar pedindo a Deus e orando e pedindo a Deus e orando e pedindo a Deus que Ele faça o extraordinário. Hoje você vai sair daqui e vai começar a arremessar 1000 bolas por dia, combinado? Combinado, irmão? Hoje você vai sair daí e vai começar a arremessar 1000 bolas todo dia. Amanhã você vai orar, consagrando a tua vida ao Senhor na primeira hora do dia. Amanhã você vai no teu devocional pedir ao Senhor para que você seja cheio do Espírito Santo. Amanhã no teu devocional você vai pedir ao Espírito Santo para que te encha de ousadia e coragem para enfrentar as tuas provações, as tuas tentações, as circunstâncias difíceis que vão vir amanhã, ou aquelas nas quais você já está. Você vai pedir a sabedoria de Deus, você vai abrir a palavra, você vai ser obediente em tudo. Amém? O poder das coisas ordinárias. É esse poder que nos leva ao extraordinário dele, para nós. Sexto e último fundamento. Lucas capítulo 4, versículos 14 e 15. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, voltou para a Galileia e a sua fama correu por toda aquela região. Ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Veja Jesus pequenininho no templo, consagrado ao Senhor. Jesus ainda uma criança no templo, aprendendo a lei. Jesus foi batizado, foi cheio do Espírito Santo. Jesus foi ao deserto, enfrentou as suas provações, as suas tentações, e agora ele sai do deserto no poder do Espírito Santo. E a sua fama começou a correr por toda aquela região. Entende, irmãos? Entende? Há um processo. O extraordinário não é um acaso. O extraordinário de Deus na nossa vida não é um acaso. Ele não é um fim em si mesmo. O extraordinário é esse compromisso. Ou ele começa com esse compromisso, com esses fundamentos ordinários, com essas ações ordinárias que nós precisamos praticar todo santo dia, para ver Deus se movendo, agindo em nós, realizando a sua vida, realizando o seu propósito em nós, cumprindo em nós a sua vontade. Amém? Amém, meu irmão? Talvez você sonhe com o extraordinário em alguma área da sua vida. Isso é muito bom, isso é louvável. Eu sonho, todos os dias eu sonho em viver o extraordinário de Deus em todas as áreas da minha vida. Eu sonho com um casamento extraordinário. Eu sonho que a minha filha seja uma criança extraordinária, e quando ela crescer ela seja uma mulher de Deus extraordinária. Eu sonho em ser um pastor extraordinário. Eu sonho com essa igreja, que essa igreja seja uma igreja extraordinária.
Que o nosso Kids seja um espaço infantil extraordinário. Eu sonho em tudo isso, irmão. Que o Preveste Levante esteja alocando aqui 100, 150, 200, 300 alunos que vão transformar a história das suas famílias através do acesso à educação de qualidade. Eu sonho com o extraordinário em muitas áreas da minha vida, mas eu sei que isso não acontece. Eu sei que isso não acontece por acaso. Eu sei que isso não cai do céu no meu colo. Eu sei que é um trabalho, eu sei que é um processo, eu sei que eu preciso me mover. Eu sei que é uma responsabilidade sobre mim por administrar a porção que Deus me deu agora. Eu sei que há necessidade de ser fiel naquilo que Deus me deu agora, de multiplicar aquilo que Deus me deu agora, de aumentar a minha medida para que Ele me dê mais, para que eu receba mais dEle. Eu me lembro da parábola do semeador, da parábola dos talentos. Se você já ouviu essa história, se você já leu essa parábola, a Bíblia diz que o Senhor pegou os seus talentos e distribuiu a cada um dos seus servos de acordo com a sua capacidade. E ele disse assim, olha, cuidem disso para mim. E viajou. E aí um recebeu 5 talentos, saiu, vendeu, comprou, negociou, de 5 fez 10. Outro recebeu 3, saiu, comprou, vendeu, negociou, de 3 fez 6. E um que recebeu 1 teve medo e enterrou, escondeu, para quando o Senhor chegasse, está aqui, devolver. E aí quando o Senhor chegou, prestou contas do que eles tinham feito com os talentos que eles receberam. O que tinha 5 devolveu 10. E aí o Senhor dos talentos diz assim, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. O outro que de 3 fez 6, está aqui, Senhor, eu multipliquei. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que recebeu 1, pegou 1 para devolver. Eu falei assim, ué, é um só, você não multiplicou? Servo mau e negligente. Isso nos ensina o que, irmão? Que a fidelidade a Deus não é só obedecer a sua palavra. A fidelidade a Deus é multiplicar os talentos que Ele nos dá. Sejam os nossos talentos monetários, bens materiais, habilidades, capacidades, competências. Tudo aquilo que nós reconhecemos que é uma dádiva da graça de Deus e nos foi dada por sua bondade, precisa ser multiplicado para a glória do seu nome. Só há duas maneiras de entrarmos no extraordinário de Deus. Ou nós aumentamos a nossa medida, ou nós esperamos pela graça dEle, que nos dê por sua vontade aquilo que Ele quer nos dar. Mas eu te pergunto, você conhece toda a vontade de Deus? Sim ou não? Não. A vontade de Deus que nós conhecemos está revelada na palavra. Essa é a vontade revelada de Deus. Mas em teologia há algo que se chama de a vontade oculta de Deus, que são as coisas que Deus faz por sua prerrogativa divina de ser Deus onipotente, que ele faz sem pedir opinião de ninguém. Essa é a vontade de Deus que nós desconhecemos. Senhor, eu quero muito que o meu futuro seja assim, o meu destino seja assado, eu quero muito que amanhã aconteça tal coisa. Você sabe se vai acontecer mesmo ou não? Você pode garantir que vai acontecer mesmo ou não? Se essa for a vontade do Senhor, ok, se não, então irmãos, ou nós esperamos que o Senhor revele a sua vontade oculta, ou nós aumentamos a nossa medida. O que está no nosso poder, o que está na nossa o que cabe na nossa responsabilidade, aumentar a nossa medida. Então, nós precisamos abraçar esse processo de acionar o poder das coisas ordinárias na nossa vida, para entrar no extraordinário de Deus, com confiança, com alegria, para desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Então o meu desafio para você nessa noite, meu irmão, é que seja qual for a área da sua vida em que você deseja viver o extraordinário, pense e reflita agora. Primeiro, consagre sua vida ao Senhor todos os dias. Seu espírito, sua alma, seu corpo, seus sentimentos, seu pensamento, sua saúde. Consagre isso ao Senhor. Viva uma vida para a glória de Deus. Segundo, valorize a congregação. Se você é membro dessa igreja local, os nossos visitantes voltem sempre que desejarem, serão muito bem-vindos. Mas se você é membro dessa igreja local, se você é parte dessa família de fé, esteja engajado com a vida da igreja. Esteja envolvido com a vida da igreja. Esteja presente de corpo e alma no ambiente. Desfrute, valorize. Há poder sobrenatural nesse ambiente aqui, meu irmão, para transformar a tua vida.
para mudar as tuas circunstâncias. Sabe, não venha a essa casa como quem vai a um espetáculo, não venha a essa casa como quem vai a uma sessão de cinema. Venha a essa casa pensando, aquele é o lugar onde o povo de Deus, os meus irmãos, a minha família de fé se reúne. Lá a força, lá a graça, lá encorajamento, lá a profecia, lá a palavra de Deus, a instrução, lá a oração, a adoração, lá combustível para a minha fé. Valorize a congregação, valorize o templo. Não negocie a sua obediência, não negocie a sua fidelidade à palavra de Deus, à instrução de Deus, aos ensinos de Deus, por meio da sua palavra. Porque a desobediência é um ladrão de extraordinário. Seja cheio do Espírito Santo, busque por isso, clame por isso, ore ao Senhor todos os dias por isso. Porque Ele, o Espírito Santo, é a mente e a sabedoria de Deus que nós precisamos, que você precisa para acertar na vida. Amém? Ao invés de ficar pedindo conselho para aquele teu amigo de trabalho que não entende nada da vida, ao invés de você ficar pedindo conselho para aquele teu amigo de escola, de faculdade que não entende nada da vida, busque o Espírito Santo. Diga assim: Espírito Santo, eu sei que o Senhor tem a resposta. Ainda que os meus amigos não tenham, ainda que a minha família não tenha, ainda que eu não veja essa resposta diante dos meus olhos, eu sei que o Senhor tem a resposta para mim. Busque a sabedoria do Espírito Santo para você, sendo cheio dele. Não fuja das suas provações, encare-as com coragem, com ousadia, pois são as suas provações que esticam a sua fé, que alargam você, que fazem você crescer. E quando enfim o Senhor realizar o extraordinário dele na tua vida, meu irmão, celebre o teu propósito e se alegre na porção de Deus para você. Eu não sei se eu cheguei a falar aqui, falei ou não. O sexto e último princípio, falei ou não? Não, né? Agora que eu me dei conta de que eu não falei. O sexto e último nós lemos aqui na tentação de Jesus: abrace o seu destino e celebre o seu propósito em Deus. Amém? Abrace o seu destino e celebre o seu propósito em Deus. Então Jesus estava lá pequenininho, consagrado. Jesus estava lá pequenininho, dedicado à palavra. Jesus cresceu mais um pouquinho, foi cheio do Espírito Santo. Jesus avançou para o deserto, já um homem feito, encarou as suas provações. Jesus voltou do deserto, pronto para entrar na cena como Messias, no poder do Espírito Santo. Então ele abraçou o seu destino, ele celebrou o seu propósito em Deus, vivendo o seu extraordinário. Vamos juntos viver no poder das coisas ordinárias, porque são as coisas ordinárias, somadas, empilhadas umas às outras, que nos conduzem ao extraordinário de Deus. Amém? Como eu disse, Deus pode fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser, sem a opinião de ninguém. E se Ele fizer isso, vai ser extraordinário. Glória a Deus por isso. Mas se Ele não fizer, nós estamos aqui empilhando o ordinário, fazendo o que é nossa parte, fazendo o nosso trabalho, semeando todos os dias, buscando ao Senhor, consagrando a nossa vida ao Senhor, sendo cheios do Espírito, obedecendo a palavra, enfrentando as circunstâncias da vida com coragem, com fé, até que o Senhor realize o extraordinário em nossa vida. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Você está pronto para viver uma semana ordinária? Amém? Talvez alguns dessa semana já experimentem o extraordinário, eu não sei, mas é certo que todos nós teremos de encarar uma semana ordinária. E aí nós precisamos abraçar o poder das coisas ordinárias e construir esse caminho através do qual o extraordinário de Deus nos tocará e realizará em nós a sua vontade. Amém, meu irmão? Amém? Ministério de Louvor pode vir para cá, nós vamos adorar ao Senhor. Se você recebe essa palavra, diga glória a Deus. Diga mais forte, diga glória a Deus. Aleluia. Diga isso para o irmão do seu lado, abrace as coisas ordinárias, meu irmão. Abrace o poder das coisas ordinárias.